Será mesmo que essa notícia que o pessoal tá falando por aí é verdadeira? O Power BI vai matar o Excel? Sei não, hein? O que será que vai acontecer? Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma comparação extremamente criteriosa entre duas máquinas, duas super ferramentas aí da Microsoft, que são o Excel e o Power BI. E eu escolhi fazer essa comparação no âmbito da análise de dados, porque o Excel ele pode ser utilizado para muito mais coisas. E o Power BI é uma ferramenta de Self-Service BI específica para análise de dados. Não entendeu o que é Self-Service BI? Clica nesse card que vai aparecer aqui em cima, que lá eu explico tudo sobre o Power BI de maneira bem detalhada. Eu faço um pequeno tour pela ferramenta e te mostro como é que funciona a coisa de fato. Então, como não tenho como comparar o Power BI em nenhum outro campo que não seja análise de dados, que é a especificidade da ferramenta, eu vou comparar aqui porque eu consigo colocar o Excel e o Power BI no mesmo nível e fazer essa comparação. Basicamente, eu escolhi aqui alguns critérios para poder mostrar para vocês e basicamente esses critérios são personalização de gráficos, liberdade para poder trabalhar. Terceiro, relacionamento entre os dados, interatividade dos gráficos, controle de ação dos usuários, performance das ferramentas, acessibilidade, integração com outras ferramentas e trabalho colaborativo. Então são 9 tópicos aqui e mais do que isso, eu não vou só falar, não vou estar só falando, eu vou pegar 3 projetos aqui, ó, 2 no Excel e 1 no Power BI e eu vou fazer essa comparação mostrando na ferramenta como é que essas ferramentas se distinguem e pontuando, né, quem que ganha em cada categoria e no final vai ter uma pontuação aqui pra gente, para vocês poderem acompanhar. Beleza? Então vai ser um vídeo bem legal e vamos pra cima. Show! Então vamos lá. Aqui na minha tela vocês estão vendo um projeto bem legal que eu fiz aqui no Power BI e eu vou utilizar ele como exemplo para poder mostrar as funcionalidades aqui do Power BI. E os projetos que eu vou utilizar como exemplo para poder mostrar para vocês do Excel são esses projetos aqui. Um projeto onde eu faço uma demonstração de resultados contábeis de uma empresa. Esse dashboard aqui ele é bem legal, todo automatizado que eu fiz no Excel. Ele é um dos projetos práticos do meu treinamento de dashboard no Excel, o Dominação Dashboard. Se você quiser conhecer, clica no link aqui abaixo, certo? E esse outro dashboard aqui que é um dashboard aplicado para a área aqui de gestão de projetos, certo? Um dashboard bem legal com menu vertical, onde ele desliza aqui por 3 áreas diferentes. E eu escolhi esses modelos justamente porque eles são distintos e eu vou poder trabalhar legal com eles, beleza? Então, vamos começar aqui no Power BI. Vamos pegar o nosso primeiro critério, personalização dos gráficos. Antes de eu falar quem ganha, eu vou te mostrar na prática. O que acontece? Para você personalizar um gráfico aqui no Power BI, basicamente você tem que clicar no gráfico, vir aqui nessa faixa de visualizações, clica aqui nesse rolinho de tinta aqui, onde está escrito formato, e aqui você pode fazer formatações do eixo X, que é o eixo horizontal aqui, onde você pode tirar o eixo Y, onde você também pode tirar o eixo, você pode fazer diversas coisas, colocar a esquerda, linear, você pode escolher a cor do texto, observe que trocou aqui a cor do texto, tamanho da fonte, você pode fazer diversas coisas. Com relação a cores dos dados, você pode vir alterar a cor dos dados. Digamos que eu quisesse que fosse azul, bastava eu clicar aqui e ele seria azul. Porém, você não tem tanta liberdade de personalização dos gráficos. Por exemplo, se eu quiser que esse gráfico de área aqui, que isso daqui é um gráfico de linhas com área, né? Que é esse tipo aqui, ó, gráfico de área empilhado. Se eu quiser colocar um efeito gradiente aqui, eu não consigo fazer. Se eu quiser colocar alguns marcadores aqui em cima, eu não consigo fazer. Então, o processo de criação de gráficos no Power BI ele é um pouco mais engessado. Isso não significa que você não consegue fazer gráficos bonitos. A prova disso é esse dashboard que eu estou te mostrando. É um dashboard simples? Os gráficos são bonitos? São extremamente bonitos. Então, basicamente isso. Para criar gráficos aqui no Power BI, a capacidade de personalização é um pouco limitada. Agora vamos aqui para o Excel para poder mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou pegar justamente esse. Por que eu escolhi esse? Porque ele também tem um gráfico de áreas empilhadas. Olha, eu vou clicar aqui, ó, para poder tirar as outras curvas. Observe que ele é um gráfico de áreas empilhadas. E aqui embaixo tem um efeito gradiente que dá um ar artístico legal e também mostra
dá um efeito de intensidade. Eu consigo ver que nesse ponto aqui, ó, através das cores, ele passa uma comunicação não verbal mais legal pra gente. A gente consegue saber que esse dado aqui está bastante distinto do de cá. Não só por isso, fica também mais bonito. Você consegue colocar brilho nas barras, tá vendo? Vou até dar um zoom aqui, ó. A barra aqui ela tá com brilho, a barra tem borda, você tem mais liberdade para poder trabalhar. E para trabalhar é simples também, você clica aqui no seu gráfico, você pode clicar no maisinho aqui e no maisinho verde e fazer todas as personalizações. Você pode alterar direto no gráfico, você pode clicar com o lado direito do mouse e vir aqui em formatar a área do gráfico. E aqui do lado você mexe em praticamente tudo. Então, no quesito personalização dos gráficos, o Excel ele acaba ganhando no Power BI, ele te dá mais liberdade para você mexer nos seus gráficos do jeito que você quiser, beleza? Então, 1 a 0, meu editor vai botar aqui uma pontuação com um sonzinho de vitória. Então, 1 a 0 aqui para o Excel nesse momento, porém tem o contra disso, né? O contra é que existem pessoas que têm um toque infinito e essas pessoas ficam ensaboando o gráfico. Não ficou bom aqui não, eu vou mexer numa outra coisa. E acaba perdendo tempo. Então, como o Power BI ele é mais direto, mais focado, essas pessoas que têm esses toques aí, acabam não perdendo tempo desnecessário, né? Lembrando que o objetivo de um dashboard é resolver problema e não ser um negócio tão enfeitado. Então, basicamente, é isso. Vamos passar aqui para o nosso segundo critério, que é liberdade de trabalho. O que é que significa liberdade de trabalho? Eu vou voltar aqui para o nosso Power BI para a gente poder ver o que acontece. O Power BI ele separa o seu nicho de atuação de 3 formas. Aqui, nessa guia, que é a guia de Report View, onde você cria o seu dashboard. Aqui na parte de Data View, onde ele vai ter os dados que você importou utilizando o Power Query, fazendo o processo de ETL. Não sabe o que é ETL? Clica na descrição aqui, ó, que vai ter o vídeo onde eu explico tudo sobre como é que funciona aqui o mundo do Power BI. E aqui é onde você faz a modelagem dos seus dados, onde você estabelece os relacionamentos e etc. E basicamente é assim que ele define e você vai trabalhar dessa forma. O Power BI já te definiu como é que você vai operar. É simples, extrai os dados, trabalha nesses dados e cria gráficos dessa maneira. Dentro de cada pilar desse vai ter muito mais coisas para você fazer, mas a maneira de trabalho já vem definido pela ferramenta. Um exemplo disso é aqui na guia de dados, ó. Se você for observar, ele está organizado aqui em tabela, né? Uma tabela como Excel, enfim. Só que no Excel você consegue dar 2 cliques na célula, escrever uma fórmula na célula, pintar a célula, alterar o valor da célula. No Power BI não. No Power BI, para você alterar o valor dessa célula, primeiro você vai ter que ir lá no Power Query e você não consegue alterar o valor de uma célula específica. Você até pode, mas você vai ter que escrever algumas fórmulas utilizando a linguagem M. Você não tem tanta liberdade para alterar de fato os valores aqui das tabelas. Justamente, é somente um exemplo que eu lembrei aqui, mas de fato a estrutura, o modus operandi do Power BI é bem definido. Basicamente, através dessas guias aqui, ó, Report View, Data View e a guia de modelagem. Basicamente isso. Já no Excel, né? O Excel ele te dá liberdade total para você fazer o que você quiser. Você pode, por exemplo, esse dashboard que eu estou mostrando aqui para vocês, ele nem parece que foi feito no Excel quando você abre ele assim, ó. Ele está parecendo um site. Você poderia até pensar que eu fiz de fato no Power BI, mas eu fiz utilizando somente Excel. Eu tenho liberdade total para alterar a cor de célula, para colocar fórmulas, para colocar textos. Eu tenho liberdade total para fazer o que eu quiser, para alterar. Eu tenho, por exemplo, se eu for diminuir aqui, ó, eu posso inserir ícones no Power BI. Você não pode inserir ícones dessa forma aqui direto. Você pode inserir imagens, que essas imagens serão os ícones. Então, de uma forma geral, o Excel ele te dá mais liberdade para você trabalhar do jeito que você bem quiser. Beleza? Então, por isso que nesse segundo critério, liberdade de trabalho, pontuação também para o Excel. 2 a 0. Tá porra, será que o Excel vai ganhar? Será que o Power BI vai matar mesmo o Excel? Tomar uma água aqui que eu já falei pra caramba. Vamos para o nosso terceiro critério, que é relacionamento dos dados. Lembrando que a gente está fazendo essa comparação no mundo da análise de dados. E quando se fala em análise de dados, uma das coisas que você precisa fazer é relacionar dados. Essa é a terceira aula, basicamente, que eu falo aqui no YouTube, que é muito comum você combinar dados que estão em bases de dados diferentes. Por exemplo, eu tenho um valor de venda numa tabela, numa planilha, e eu tenho quantidade de vendas
num banco de dados, enfim. Se eu quiser ter a receita, eu vou ter que multiplicar um valor, uma variável pela outra. Então, para eu conseguir isso, eu vou ter que relacionar essas tabelas. Então, só um exemplo aqui bem grotesco, bem chulo, para mostrar para vocês que é comum você precisar fazer relacionamentos. Como é que você faz relacionamentos aqui no Excel? Vou abrir aqui, ó, regras de negócio, que é basicamente onde eu crio as fórmulas aqui, nesse dashboard. Eu vou vir aqui em exibir, vou deixar mostrando a barra de fórmulas mesmo. Aqui, ó, você pode observar que para eu pegar alguns valores, eu preciso aplicar fórmulas diretamente nas células. Se eu quiser fazer algum tipo de relação, nesse caso aqui, o que é que eu vou precisar fazer? Utilizar fórmulas. Fórmulas como PROC-V, SOMA-SI, CONT-SI, SI, CORRESP. Vou abrir aqui esse dashboard aqui, ó, apertar aqui para ele mostrar para mim a guia. Como o dashboard é foda, tá vendo? Deu um cliquezinho, ele mostrou aqui as abas que não estava habilitada para poder mostrar. O negócio aqui é acima da média. Então vamos lá aqui, ó, regras de negócio. Se eu vir aqui em regras de negócio, aqui no Mamba a gente sempre instrui os nossos alunos para que a gente separe uma aba no Excel sempre para a gente poder criar as tabelas dinâmicas e poder aplicar as regras de negócio, fórmulas, etc. Nesse caso aqui, ó, se eu selecionar aqui, qual a regra de negócio que eu criei? Se dentro de um SOMA-SI, tudo isso daqui para fazer o quê? Para criar um relacionamento entre a data que eu quero e o mês que eu quero lá na minha base de dados. Eu utilizo essas estruturas de SOMA-SIs em vários pontos aqui dessa planilha e isso gasta tempo para eu poder fazer, certo? Você precisa ter um conhecimento, digo eu, um pouco elevado para trabalhar com fórmulas, você precisa ter uma certa expertise no processo de criação de fórmulas para você poder combinar e extrair os dados que você quer da tabela, beleza? Então, para você criar relacionamentos aqui no Excel, você precisa fazer essas fórmulas, PROC-V, SOMA-SI, CORRESP, enfim, e outras. Vamos ver no Power BI agora como é que você faz isso. No Power BI, você vai vir aqui nessa guia de modelagem, ó, vou descansar um pouquinho o mouse aqui para vocês verem o nome, modelo, né, modelagem. Enfim, a tradução do inglês para o português nem sempre é a mais precisa, mas o fato é, como eu só importei uma tabela, eu tenho essa única tabela aqui mostrando para mim. Se eu tivesse outra tabela, tudo que eu precisaria para fazer para combinar um dado com o outro é clicar numa coluna que eu quero combinar. Por exemplo, o nome da minha tabela é vendas. Isso daqui, tudo que tem aqui, ó, categoria, cidade, data, venda, tudo isso daqui são colunas. A minha outra tabela, ela estaria desse mesmo jeito. Se eu quisesse combinar uma com a outra, bastava eu dar 2 cliques aqui nas colunas que eu quero combinar. Existe uma grande possibilidade do Power BI ele fazer essa relação automaticamente. Algumas vezes que ele não faz isso automaticamente, eu vou até clicar na partezinha aqui para abrir a faixa de opções na parte superior, eu poderia clicar e vir aqui em gerenciar relações e aí eu faria manualmente, mas isso sem criar nenhuma fórmula, apenas dando alguns cliques no mouse e em poucos segundos isso daqui ia estar criado. Para as pessoas que têm dificuldade em criar fórmulas, é uma mão na roda, é uma maravilha, é uma coisa excepcional. Então, por isso que nesse critério de relacionamento entre os dados, o Power BI dá na cara do Excel em facilidade, ganho de tempo, é um absurdo de como é fácil fazer, beleza? Então, 2-1 aqui nesse momento, chama 2-1, 2 para o Excel, 1 para o Power BI. O quarto critério é interatividade dos gráficos. Para falar sobre isso, eu vou vir aqui no nosso dashboardzinho aqui no Power BI. O que é a interatividade do gráfico? É a interação que o usuário tem com o dashboard. O que é essa interação? Vou dar um clique aqui num gráfico desse. Vou clicar aqui, observe que todo o meu dashboard ele se altera. Vou clicar aqui nessas guias de segmentação de dados, todo o meu dashboard se altera. Vou desmarcar, vou clicar aqui fora, certo? Então observe que só esse efeito aqui ó, é legal. Se eu descansar o mouse em cima, ele me mostra o valor, o nome do vendedor e quanto é que foi que ocorreu. Então só isso daqui já dá um efeito legal. Outra coisa legal que tem aqui ó, em interatividade, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos e botar aqui em mostrar como tabela, ele mostra esses dados para mim como tabela para eu poder fazer uma análise mais profunda de alguma coisa que eu fiquei com dúvida. Então tudo isso, existem diversas funções, porém são as funções que eu consigo mostrar aqui com mais facilidade para vocês, aqui nesses gráficos, que mostram para a gente como o Power BI possibilita uma grande interação entre o usuário e a ferramenta. Uma outra função que eu adoro é o Drill Down e Drill Up. O que é o Drill Down e Drill Up? Se vocês forem ver, eu vou abrir aqui a guia de campos, vou abrir aqui minha tabela, e vocês podem ver que
a minha coluna de data, a minha faixa aqui de data, eu tenho anos, trimestres, meses e dias. Se você for ver o gráfico, ele está aqui em dias, tá vendo? De 0 a 5, de 5 a 10. Se eu quiser ver isso daqui em meses, eu posso utilizar o Drill Up. O que é que eu preciso fazer? Eu vou dar um clique aqui para habilitar e vou dar um clique para cima. E ele volta para meses. Se eu der outro clique, ele volta para trimestre, volta para anos. Então, tudo isso daqui é interatividade. Nem sempre a gente vai conseguir ter a resposta que a gente precisa analisando só anualmente. Às vezes eu preciso descer um pouco mais, vou precisar ver trimestre, vou precisar ver mês, vou precisar ver dia. Então, isso daqui é interatividade entre o usuário e a ferramenta, e acho que essa é uma das 3 coisas que eu mais adoro aqui no Power BI, essa interatividade. Existem muitas outras coisas, mas aqui eu consegui exemplificar bem para vocês, bem mesmo. Vamos lá para o Excel agora para poder exemplificar isso para vocês. De interatividade, não vou para o outro projeto que eu acho mais legal de mostrar. O que é que a gente consegue ver aqui de interatividade no nosso projetinho aqui no Excel? O Excel, ele permite que a gente tenha uma certa interatividade, só que como ele é muito flexível, ele te dá muita liberdade, a contrapartida disso, o outro lado da faca, é que o usuário precisa de uma certa expertise para poder utilizar essa liberdade e transformar isso em resultado. Se você for observar, aqui eu tenho diversos controles de formulário. Por exemplo, esse botão aqui, esse Spin Button, ele me dá uma interatividade boa também, porque eu preciso, se eu precisar alterar a meta, se eu clicar para cima e para baixo, ele altera aqui a meta para mim. Se eu quiser, por exemplo, plotar mais uma curva de 2020, se eu clicar aqui, ele plota a curva para mim. Porém, para eu fazer isso, eu tenho mais de 7 anos de mercado, eu já trabalhei com Excel por muito tempo, então ao longo do tempo eu aprendi a fazer. Hoje eu tenho diversos alunos que eu também ensino e a galera consegue aprender muito mais rápido do que o tempo que eu levei, mas o fato é que você precisa ter uma expertise para poder fazer isso. No Power BI, qualquer Zé consegue fazer com uma semana, entendeu? Se tiver uma boa orientação, se seguir um método bem definido, certo? Então, e mesmo assim, mesmo o Excel ele te dando essa liberdade, tem coisas que você não consegue fazer. Por exemplo, se eu clicar no gráfico, por exemplo, eu vou clicar numa barra aqui, ó, eu não consigo filtrar só pelo meu clique do meu mouse aqui, certo? Se eu quiser fazer algum filtro aqui, por exemplo, nesse caso eu utilizei esse combo box de validação de dados, onde eu altero todas as minhas curvas. Mas, mais uma vez, eu precisei ter um nível de expertise. Algumas pessoas usam guias de segmentação de dados. É legal, é fácil de se fazer, porém não te dá alguns efeitos legais, como de você clicar num gráfico e você já filtrar os outros gráficos. Não te dá o efeito de você passar o mouse aqui por cima e você abrir aquele mini gráfico ali onde você vê os resultados. Então eu atribuo aqui esse 4º item de interatividade dos gráficos para o Power BI e deixo tudo empatado esse placar. E gostaria também de pontuar que essa avaliação aqui é baseada na minha visão da ferramenta, o jeito que eu vejo a ferramenta e a minha experiência de trabalho. Se você está assistindo esse vídeo e discorda, coloca aqui embaixo os seus pontos, vamos discutir, eu acredito que vai ser legal. Beleza? Vamos para o nosso 5º ponto, que é controle das ações dos usuários que vão ter acesso aqui ao seu dashboard. No mundo corporativo, é muito comum você disponibilizar o seu trabalho para outras pessoas utilizarem, né? Você não faz um projeto desse daqui para você, sozinho. Você faz para o time, você faz para mostrar para o seu gestor, enfim, eventualmente alguma pessoa vai precisar analisar alguma coisa. E é muito comum também as pessoas mexerem onde não devem, né? Então é interessante você ter um rastreio das ações que essa pessoa vai poder fazer, os gráficos que essa pessoa vai ver. Enfim, é interessante que essa pessoa faça esse acompanhamento. Então o Power BI, uma vez que você publique, por exemplo, esse projeto aqui, ele está na minha máquina, ele está no Power BI Desktop. E caso eu precise compartilhar isso daqui com outros usuários, eu vou precisar publicar isso daqui. O meu já está publicado, já está aberto aqui na internet, no Google Chrome, eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui ele está online, tá? Eu posso compartilhar o acesso dele para outras pessoas que sejam estratégicas, que tenham função importante aqui no nosso projeto. Porém, para fazer esse compartilhamento, você precisa ter a licença Pro, que permite que você trabalhe de maneira colaborativa. E essa licença custa $9,99, hoje deve estar perto aí dos R$60.
E através dessa licença, é mensal, né, por usuário, mas é bem comum as empresas já darem esse acesso aí para quase todo mundo. O fato é que através dessa licença, você consegue limitar o que essas pessoas vão ver dentro aqui do seu projeto. Por exemplo, caso eu prefira, eu não quero mostrar um gráfico de vendas mensais para uma pessoa do meu time, porque não é interessante ela ver, é uma informação gerencial, eu posso limitar e não mostrar isso para ela. Eu posso acompanhar o que é que ela está alterando. Então, tudo isso você consegue fazer aqui no Power BI. Já aqui no Excel, mostrando aqui no Excel, o que é que você consegue fazer de fato no Excel? Você consegue compartilhar o arquivo em Excel, mandar para a pessoa, colocar uma senha, certo? Você consegue utilizar alguns recursos com VBA, certo? Que é o código que roda ali por trás do Excel para poder meio que limitar as ações de pessoas ali através de níveis de permissão, mas isso requer um conhecimento um tanto quanto avançado de programação por parte do usuário, então não vou considerar isso na avaliação, vou considerar Excel mesmo, sem integração com outras ferramentas. O Excel ele te permite basicamente colocar online no Excel Online que tem, mas a depender das funções que você colocou no seu dashboard, essas funções não vão funcionar no Excel Online, ou você compartilha o arquivo mesmo para a pessoa, coloca numa pasta compartilhada, mas você não vai ter como limitar o que essa pessoa vai ver puramente, você não vai ter como acompanhar as ações dela, certo? Caso você manje de VBA, você consegue fazer. Eu ensino como é que se faz isso no meu treinamento de VBA, o VBA Explain, vai estar o link aqui na descrição. Chama, cara! Então, nesse quesito, pontuação aqui é o quesito número... controle das ações dos usuários, quesito número 5, pontuação vai para o Power BI, muito foda o Power BI para isso daqui, e é isso, então tá 3-2 aqui para o nosso famoso Power BI. Vamos agora para o segundo, que é performance das ferramentas. Lembrando que quando eu falo em performance, eu vou comparar no âmbito da análise de dados. Então o que acontece? O Excel, vou abrir aqui a parte de regra de negócio, se eu for apertar aqui meu Ctrl Shift para baixo, eu vou vir para minha última célula. Vou abrir aqui títulos. Então aqui tem 1 milhão e pouquinho, se eu não me engano, né, de células. E eu costumo sempre dizer aqui no canal, de maneira categórica, que Excel não é banco de dados. Excel não é banco de dados. Então, quanto mais informações você coloca na sua planilha de Excel, mais performance você vai perder. Ela vai ficar mais lenta para atualizar. Vai chegar um momento que vai ficar inviável de você poder trabalhar com a ferramenta. Tudo isso porque você está sobrecarregando a ferramenta. E no mundo da análise de dados, o que é que move o mundo da análise de dados? Dados, informações. Então, quando você começar a trabalhar com muita informação, consequentemente, o Excelzinho, o nosso amigo Excel, não vai comportar aqui o trabalho, beleza? Já o Power BI é uma ferramenta dedicada para isso e ela te permite, vou abrir aqui para vocês poderem ver, através dessa guia aqui, ó, de obter dados, que é o nosso famoso Power Query, você pode, vou clicar em mais para vocês poderem ver, que eu não estou falando balela, vocês podem importar dados de diversas fontes. Você pode importar dados de bancos de dados, do próprio Access, da SQL Server, do PostGrid, que é o que eu uso, que eu adoro, que é bem fácil de mexer, de muitos outros bancos de dados, e não necessariamente você precisa ter o dado com você. Lá no Excel você também consegue fazer essa integração, mas quando você for descarregar através do Power Query no Excel, quando você for começar a botar mais dado, vai travar também. Pode demorar um pouco mais, pode dar um fôlego, mas a depender da quantidade de informações que você for colocar, também vai limitar. O fato é que foge um pouco do desenho do projeto da ferramenta. O Excel não foi criado para ser uma ferramenta de análise de dados, de ciência de dados, certo? Já o Power BI é uma ferramenta de Self-Service BI. Então, aqui, esse ponto, a pontuação aqui nesse caso, que é os quesitos 6, vai para o Power BI, performance. Lembrando que eu estou analisando no mundo da análise de dados. Então, 6-2 aqui, 6-2 não, 4-2, estou roubando o negócio. 4-2, então, para o nosso Power BI. Vamos agora para o quesito 7, que é acessibilidade. O que é que significa acessibilidade nesse caso aqui? Eu não sei se eu escolhi o nome certo. Mas eu vou te explicar o que eu quis dizer. O que dizer com acessibilidade é, hoje quando você chega em qualquer lugar do mundo e você loga no seu computador que tem o Windows, tem o Excel, responde aí pra mim. Sim, né? Tem o Excel. Quando você chega em qualquer computador que tem o Windows e você loga, tem o Power BI? Não tem o Power BI. Então isso que eu tô falando é acessibilidade.
Toda empresa que você for chegar hoje em dia, todas as empresas vão ter um Windows instalado e vão ter o Excel. Então isso te permite que você comece a entregar resultado na sua empresa, comece a se destacar utilizando uma ferramenta que não vai ter custo nenhum para a empresa gosta disso. Então eu entreguei muito resultado criando dashboards com Excel sem dar custo nenhum. Claro que em algum momento você vai precisar colocar uma ferramenta mais robusta, caso você precise fazer um projeto de análise de dados mais robusto. Porém, você consegue fazer muita coisa com Excel, lembrando, citando aqui que é mundo de análise de dados, com o Excel, porque ele tem mais acessibilidade, tem toda a máquina do mundo praticamente. Então é a ferramenta mais famosa do mundo, eu acredito. Isso daqui eu não tirei de lugar nenhum, tá? Eu tô chutando, mas eu acredito que seja mesmo. Então, no quesito acessibilidade e pontuação vai para o Excel justamente por causa disso. Então, 4-3, Excel está correndo atrás, 3 para o Excel, 4 para o Power BI. Vamos lá, integração com outras ferramentas. O que é que significa integração com outras ferramentas? A gente consegue conectar o Power BI com Python, com linguagem R, a gente consegue conectar com ferramentas de Machine Learning, a gente consegue conectar com diversos bancos de dados, a gente consegue pegar informações da nuvem, com o Azure, a gente consegue conectar com quase tudo. Então, se você for vir aqui mesmo na guia de visualizações, eu posso escrever um código em Python, vou até cancelar para não travar esse negócio aqui. Eu posso escrever um código em R, eu posso fazer diversas coisas, porque o Power BI é uma ferramenta que foi desenhada para isso, entende? Ainda mais agora com a evolução do processamento de dados que está crescendo a cada dia, então o Power BI já entendeu que ela precisa ter ferramentas mais tecnológicas, precisa integrar ferramentas um pouco mais avançadas como R e como Python, para dar mais liberdade para os seus usuários. Afinal, ela é uma ferramenta de Self-Service BI. Já o Excel não preciso nem mostrar aqui para vocês que ela não tem tanta integração assim. Claro que através do Power Query, que também está presente no Excel, você consegue importar dados de diversos locais, mas isso se limita ao processo de ETL, que é extrair, transformar e carregar os dados no Excel. Se você for precisar criar um gráfico diferente para análise preditiva, você não vai conseguir criar no Excel, utilizando Python, digamos assim. Você não vai conseguir criar utilizando um script em R. Então, quando se fala em integração com outras ferramentas, o Excel não consegue bater o Power BI, e daí ponto para o Power BI fica de 5-3 aqui, no total de 8 critérios avaliados, e nesse momento a gente já consegue dizer aqui que o vencedor é o Power BI, porque eu só selecionei 9 critérios, né? Mas vamos para o último de qualquer forma, que o último é trabalho colaborativo, compartilhamento. Como eu já falei anteriormente, quando eu expliquei para vocês o critério de controle de ação dos usuários, no Power BI Pro você consegue basicamente limitar tudo que uma pessoa vai fazer, você consegue acompanhar as ações. Então, com isso, permite que você tenha uma colaboração entre um time multifuncional, né, um time multitask, muito grande. E o Power BI ele foi pensado muito nele, ele já foi desenhado muito para isso. No Excel você consegue compartilhar o seu trabalho também através do arquivo. O Excel 365 tem uma função de compartilhamento, porém não é equivalente aqui ao nosso famoso Power BI. Então, na minha avaliação final aqui, de 9 critérios avaliados, fica 6 pontos para o famoso Power BI e somente 3 pontos para o Excel. Lembrando que essa avaliação foi feita levando em consideração o mundo da análise de dados. Possivelmente, se eu fosse fazer essa mesma avaliação, considerando trabalho de rotina administrativa, considerando diversas outras coisas, possivelmente se eu fosse fazer essa mesma avaliação, considerando outros fatores como funcionalidades administrativas, considerando criação de formulário de cadastro e algumas outras coisas, mesmo o Power BI tendo ferramentas para isso, eu acredito que o Power BI iria perder para o Excel. Eu adoro o Excel aqui de paixão, apesar de adorar o Power BI também, mas no meu ponto de vista, o Power BI ele não mata e não matará em momento nenhum o Excel, porque eles não concorrem em momento algum. Eles estão mais para ferramentas colaborativas. Eles se conversam em muitos pontos, eles se conversam mais do que se divergem. Então, esquece esse negócio de que o Power BI vai matar o Excel. Não vai matar o Excel. Acho que os dois vão caminhar juntos e eu acredito que o Excel é hoje está presente em toda a máquina. Daqui a 3, 4, 5 anos o Power BI também vai estar presente em todas as máquinas. E a intenção é que você que está assistindo esse vídeo agora nesse momento, pare e comece a aprender Power BI. Beleza? Power BI, análise de dados e
coisas afins. Eu te peço esse momento que você já se inscreva no canal, que você dê um like e te peço também que você se inscreva no nosso canal do Telegram, beleza? E vamos pra cima, se inscreve lá no canal do Telegram para receber todas as notícias, tudo que a gente tá produzindo de novo e chama, vamos pra cima, vai caralho!